por avisar. Desculpa. Então, o Tiago, né, e eu somos os professores dessa disciplina, estamos construindo juntos e vamos acompanhar juntos a evolução do trabalho dos alunos, né? Essa disciplina, ela foi pensada em ser uma disciplina que percorre todo o período, né? Então, no primeiro e no segundo bloco. O papel dos tutores, ele é muito importante nesse primeiro bloco, né, que teremos 4 encontros, e esses 4 encontros, eles seguem a mesma dinâmica, né, mesma estrutura das outras disciplinas, né, ou seja, com fórum, com questionário, e a ideia é que cada uma das unidades, ela vai ser uma parte do projeto do aluno. Então, nós vamos partir do assunto, o tema, os objetivos, a metodologia, e, ao final do nosso 4º encontro, nós provavelmente teremos os professores que serão os orientadores, né? Que isso ainda não está definido, então não temos todos os nomes ainda dos orientadores e suas respectivas áreas, né, de atuação, de pesquisa, mas até o final desse bloco a gente espera tenho quase certeza que teremos essa lista, né? Com certeza seremos os professores do curso, mais outros professores, né, que a gente ainda não tem quais são que participarão. Já me perguntaram algumas questões antes, né, que todo mundo um pouco ansioso com o TCC, né, se quem serão esses professores, esses orientadores? Se serão do INES? Alguém acabou de colocar aqui também no chat, né? Sim, serão do INES, mas nós estamos tentando ver se ampliamos essa lista dos professores. Em princípio, seriam só os professores do curso, tá? Pelo PPC, pelo manual do aluno que vocês têm acesso, está lá que consta apenas os professores do curso, que somos 27 professores, né? Então, seria um número muito reduzido, né? E para dar conta dos alunos de todos os polos. Os mediadores, os tutores, eles poderão ser co-orientadores, né? Ou seja, trabalhar junto com o orientador, né? Então, nesse momento, agora que nós estamos começando a disciplina, não temos condições de escolher o orientador nem o co-orientador, entendeu? Por enquanto, a gente vai ter que deixar isso para um outro momento, para o segundo bloco, ou, na melhor das hipóteses, no final desse primeiro bloco. Não estamos pensando de ser uma disciplina com muita leitura para os alunos, né? Eles já fizeram muitas leituras por aí, né? Já estão no final do curso. Vamos incentivar, vai ter web, sim, Liliane, e se for o caso, a gente poderia participar dessas webs, tá? Se a gente marcar com antecedência, se for alguma... se o grupo tiver algumas dúvidas que precisam da nossa participação, a gente pode estar presente, tá? É só marcar com antecedência. Olha,
no momento, estão perguntando muito sobre tutor co-orientador. Esse grupo que está aqui é de tutor. A gente ainda não pode chamar de co-orientador, entendeu? Porque a gente ainda está numa fase que vocês vão atuar como tutor de qualquer outra disciplina, apoiando no fórum, no questionário, na avaliação, tá? É a mesma atividade de vocês, tá? Quando a gente for escolher os tutores, os co-orientadores, junto com os orientadores, aí o papel de vocês muda, porque a gente vai poder ter co-orientador que não está nessa lista aqui. Que, por exemplo, se um aluno está fazendo um TCC sobre ensino de língua portuguesa para surdo, e aqui no nosso grupo não temos ninguém com esse interesse, mas fora que algum tutor que acompanhe muito as disciplinas de língua portuguesa, ele vai poder ser co-orientador, mesmo não estando como tutor de TCC, entendeu? Uma coisa é o papel do tutor de TCC, a outra é o co-orientador, né? Você quer falar alguma coisa, Tiago? Obrigado, Gabriela. Obrigado, Tânia. Na verdade, eu nem ia falar, mas já que você perguntou, eu acho esse ponto importantíssimo, né, para a gente deixar claro, né, que as funções são diferentes de tutor e de orientador, acho que a Tânia esclareceu, mas, assim, só para fortalecer, primeiro que não é obrigatório o estudante ter co-orientador e nem o tutor ser co-orientador, né? Mas tem essa possibilidade, é bacana, né? Para também os tutores irem se formando no exercício da orientação e também porque vocês têm acompanhado os estudantes também, essa coisa toda. E alguém tinha perguntado como é que vai ser isso, né? Em um outro momento da disciplina, vai haver os encontros, né, dos orientandos, dos estudantes com seus orientadores, a definição dos temas, e aí eu acredito que esse é um passo importantíssimo, a definição dos temas, para, a partir dos temas, pensar quem pode orientar aquele tema. Porque, por exemplo, se for falar do ensino de geografia para o aluno surdo, eu não pego esse tema, eu vou para outros temas que têm mais a ver comigo. A mesma coisa com os orientadores e co-orientadores. Por isso que a Tânia está chamando a atenção para isso, que outros tutores que não sejam dessa disciplina vão poder entrar também na roda por conta disso, né, da afinidade de temas. Era só isso, Tanita. Alguma pergunta? Dúvida? Até o momento não, Tânia. Suelen quer falar? Quer? Posso falar? Sim. Oi. Uma dúvida, então, só para ver se eu compreendi bem, né? Então, nesse primeiro momento, a disciplina de trabalho com coordenação de curso funciona como se fosse uma disciplina normalmente, que as pessoas vão construir a temática, objetivo geral específico, né? Nesse primeiro bloco. Ela tem uma continuidade, mas nesse primeiro momento é como uma disciplina normal, com atividades, né? Isso, né?
Uhum. Então, tá bom. Só para redefinir, para ver se eu entendi bem. Uhum. Mardônio também está inscrito. Pode falar. Ou sinalizar. Uhum. Boa noite a todos e a todas, tá? Eu sou o Mardônio, do campus UFC, né, aqui da UFC, Campus Fortaleza, e a gente teve uma reunião na semana passada a respeito dessa disciplina TCC1, tá? E aí nós propomos, eu e a minha colega, que não se encontra aqui na reunião, mas ela vai assistir depois, né, por isso que eu perguntei se ela seria gravada. E aí nós propomos algumas perguntas, aliás, algumas sugestões para a construção dessa primeira etapa. Na verdade, nós não tivemos acesso ainda ao conteúdo, né? Porque o INES disse que está em andamento essa questão de liberação, né, da disciplina para que a gente venha ter acesso. Então, até agora, no momento, nós não tivemos acesso nenhum à disciplina. Por isso que eu quero falar aqui um pouco sobre as nossas sugestões que nós conversamos na reunião, tá? E aí uma dessas sugestões, né, que eu acredito que possa até estar elaborado na nossa disciplina, tá certo? Vou chamar de nossa porque nós estamos participando dessa construção juntos. Verdade. E aí, essa criação, aliás, esse TCC poderia disponibilizar para os alunos, tá certo, um template, né, uma estrutura de documentos, tá certo, que podem servir como modelos para os alunos. A gente sabe da dificuldade, quem acompanha os alunos de perto, principalmente de desenvolver a escrita, né? É uma das coisas que a gente muito se preocupa, né? A produção textual. E aí também uma pergunta que eu lanço para vocês: eles terão a opção de fazer o TCC deles em língua de sinais? Tá? Essa é uma pergunta que eu lanço para vocês. E essa questão da criação do template, tá? Para ter essa estrutura. E que eles tenham acesso também a um banco de dados, né, e bancos de dados de TCC, TCCs que já foram elaborados por surdos, tá certo? Para que eles venham ter referências na construção desse trabalho. E PPTs, né, que possam também ser disponibilizados para nós de cada etapa da construção, né? A gente sabe que um projeto ele é elaborado por partes, né? Alguns demoram mais, outras menos, e aí a gente poder organizar melhor essas etapas usando templates, né? Que são modelos de estrutura de projetos, que com certeza vocês, INES, têm a referência de um trabalho acadêmico, né? E tem as suas regras também. Então, seriam essas as nossas sugestões. Acredito que a disciplina possa até já ter disponibilizado dessa forma, né? Mas como nós não tivemos acesso, eu acho importante a gente conversar a respeito da metodologia mesmo, da própria prática, tá? E principalmente se o aluno surdo ele vai ter essa opção, né, de fazer em vídeo, porque a gente sabe que desde o início do curso ele responde as perguntas em sua língua. Obrigada. Boas as suas sugestões, muito boas. Sim, o aluno vai poder fazer em Libras ou português, tá? No manual do aluno, tá? No manual do TCC tem essa já prevista essa a forma de apresentação, tá? E tem inclusive a gente segue o mesmo manual do curso presencial, tá? No INES a gente já tem essa prática. Com relação a um banco de monografias, de TCCs, nós já vamos colocar em breve as monografias do INES, principalmente as que já estão aprovadas em Libras, tá?
no repositório. O repositório E, né, que é assim, o sinal, que é o nosso banco é a nossa biblioteca digital, né, que tem muitos materiais em Libras e português. Vocês já devem ter feito alguma visita, né? Ela faz parte do curso, né, esse repositório E. E, então, nós temos já, em breve, teremos alguns exemplares dessas monografias, tá? Com relação ao template, tá? Foi pensado, sim, mas, como estamos no momento de pandemia, em que as atividades estão sendo feitas na sua forma simplificada, né? Lembrem que não temos mais feito jogos, multimídia, né? Não estamos usando as ferramentas mais complexas. Então, nós não teremos esse template agora, tá? Porque alguns alunos nossos estão usando o celular como sua única forma de comunicação com o curso, né? Elas não têm o acesso à sala Revolut, porque estão fechadas, né? Então, não podemos, vão ter que simplificar, e essas questões que construiriam o template, elas estarão presentes nas perguntas do questionário, né? Então, ao responder o questionário, o aluno estará construindo já o corpo do seu trabalho, tá? Foi sugerido ali o grupo de WhatsApp, a gente pode pensar sobre isso, tá? Que mais? Com relação o template, ele talvez, porque tínhamos pensado que, de alguma maneira, ele vai ter que, ele constrói, vamos pensar como é que podemos fazer esse template sem ser como se fosse uma multimídia, tá? Tanita, posso rapidinho? Claro. Eu entendi que a pergunta sobre esse template, sobre esse modelo, né, vai nesse sentido mesmo mais simples, e que talvez a gente possa propor, né, construir uma coisa simples mesmo, mais como um norte para os estudantes. Tá, podemos. Agora, sim, para ficar claro para o pessoal, que não é um modelo camisa de força que tem que seguir, é mais um norte mesmo, porque dependendo do orientador, vai seguir mais ou menos, e tem diferentes tipos de TCC, né? Por exemplo, tem que ter o modelo da monografia, o modelo do artigo. Agora, quem for desenvolver um material pedagógico, aí não tem modelo, porque depende muito da natureza da atividade, da proposta que vão fazer, né? Desde um jogo, posso querer desenvolver, sei lá, um ambiente digital, aí não tem modelo. Outra coisa importante, que tipo de pesquisa esses alunos vão fazer? Nesse momento atual, a gente está incentivando apenas a pesquisa bibliográfica, a pesquisa da própria experiência do aluno, né? Que a gente vai desenvolver, vai chegar lá na metodologia com calma, né? Não podemos ficar pensando em fazer um TCC de estudo de caso, de entrevistar aluno, de entrevistar nenhuma pessoa, porque para fazer entrevista, a gente precisa de ter, para enviar questionário, a gente precisa de ter projeto aprovado em comitê de ética, né? Estamos todos parados, então não temos como fazer entrevista para o aluno, né? É muito mais difícil agora, nesse momento. Então,
estou falando isso porque já vieram perguntar, então vamos com calma, nós vamos chegar nessas orientações mais específicas sobre a metodologia, que tipo de metodologia é possível a gente fazer sem o comitê de ética, né? Que tipo de pesquisa sobre educação é importante, que mais? Vamos pensar sobre esse template, tá? O que vocês quiserem dar de sugestões e também de dúvidas, podem continuar nos acessando, né? Via plataforma, podem mandar lá a mensagem no e-mail da plataforma, a gente vai responder, tá? Essa não é a nossa única forma de comunicação, nós vamos tentar fazer mais uma conversa para tirar dúvidas, se tiver muita gente com dúvida em alguma coisa com relação à dinâmica, entendeu? O Adriano, eu não entendo, se você puder colocar de novo a pergunta. Mardônio, pode mandar os templates, sim. Tá? Que a gente vai... Aqui é uma construção coletiva. Vamos tentar fazer... Sugestões são sempre bem-vindas. A gente vai ver se é possível, como é que a gente vai usar. Então, não fiquem com vergonha de propor, não. Pode propor, tá? Vamos tentar fazer pelo menos uma ou duas reuniões como essa, porque eu acho que podem surgir, é uma disciplina diferenciada, né, das outras, porque é aquela disciplina que finaliza, né, o produto do aluno, né? Então, a participação dele no curso. Então, nós vamos tentar. Qual a pergunta? As linhas de pesquisa dos professores será... Sim, nós vamos apresentar essa lista, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer essa dinâmica. Não sei se a gente já pode ir apresentando algumas, ou se a gente já espera um pouco e apresenta todos no final, entendeu? No final, não. Quando a gente já tiver essa definição, que eu espero seja antes do final desse bloco, tá? Tem mais alguma dúvida? Deixei de responder alguma... Nós tivemos bastante um atraso grande na produção desse... Esse TCC vai até o final desse bloco, é o TCC 1, em que vocês participarão mais ativamente como tutores. No segundo bloco, a gente vai ter a participação já com os professores orientadores, tá? E no próximo período vai ter o TCC 2. Sim, Vinícius? Olá, Tânia. Olá, professor. Uma pergunta, né? Os tutores que vão estar co-orientando, né? Que a gente tinha conversado sobre isso. Eles entram, de fato, no TCC 2, mas no TCC 1, eles já podem estar atuando e construindo, porque, pelo que eu entendi, essa disciplina 1 é para construir aquilo que vai ser desenvolvido na 2. Então, talvez seria bom já ter eles desde agora, isso? Desde agora, não, porque a gente ainda nem sabe qual vai ser o orientador, né? E o co-orientador tem que estar junto com o orientador, tem que trabalhar junto. O co-orientador não pode começar na frente do orientador, né? Não, eu entendi, só que a questão é se ele constrói algo agora, daí ele vai depois escolher o orientador, então ele começa a construir sem ter orientação, isso? Posso, Tanita?
Pode. Sim. Gabriela, eu posso falar e depois a gente troca? Que aí eu apoio, porque eu imagino que você já esteja cansada. Tá bom. Vinícius, obrigado pela sua pergunta. E, assim, essa é uma preocupação, sim, e a proposta dessa disciplina é justamente essa, digamos assim, que a nossa disciplina é o hall de entrada da pesquisa para os estudantes, né? Por que os orientadores e os orientadores não estão desde o início? Porque nessa disciplina, a proposta maior dela, pelo menos dessa primeira unidade, é que a gente possa ir fomentando, né, ajudando, estimulando os estudantes a definirem minimamente, claro que depois, com o orientador, com o orientador, eles vão dar uma revisada nisso, né? Mas, nesse primeiro momento, nessas 4 unidades, a gente pretende que até o final delas, com a nossa interação, o trabalho, né, proposto, também com a interação de vocês, com os estudantes, eles possam pensar, o tema deles, né? Dentro desse tema deles, os objetivos que eles querem investigar, assim, amplamente, né? E que metodologia que ele acha que pode usar para dar conta daquilo. Aí, tendo, é claro, gente, que ele não precisa sair dessas 4 unidades com tudo prontinho do jeito que vai ser mesmo, mas ele precisa ter minimamente construído uma ideia do tema dele, dos objetivos e de como ele pretende fazer aquilo, até para poder ter esse momento no final, ou na segunda unidade da nossa disciplina, né? Desculpa, a segunda unidade não, o segundo bloco, é a definição de quem vai orientar e quem vai orientar dentro daqueles temas. Por exemplo, eu estudo muito a alfabetização, estudos surdos, formação de professores. Se for uma investigação, um tema que ele quer, sei lá, ver como o ensino da matemática está sendo narrado ou descrito por surdos que já fizeram pesquisa sobre isso. Aí ele vai ter que ir lá buscar as dissertações dos surdos que fizeram, mas não é meu tema matemática. Eu até poderia ajudar, mas tem outro professor que orienta mais, que pesquisa nessa linha. Então, isso é importante também. E a apresentação das linhas dos professores, eu acho importantíssimo, inclusive a partir desse movimento do início da disciplina, onde os estudantes vão falando seus temas e seus objetivos. Aí a gente vai trazendo as linhas. Olha, dentro dessas linhas aqui, tem esses professores do INES. Dentro daquelas outras, tem esses professores. E aí até vocês também vão poder ter uma ideia, dentro disso que está aparecendo, de quem vocês acham que poderiam ser orientadores ou não, para depois ter essa conversa definitiva, essa decisão, né? Mas sem a ideia de tema e de objetivo dos estudantes fica difícil, porque aí vai estar todo mundo dando tiro no escuro, né? Obrigado, Tanita. Eu que agradeço. Então, essa interação, esse primeiro momento, né, do bloco 1, é para que o aluno ele comece a construir esse trabalho. Até para quando chegar Já vou te passar, Liliane. Até para quando chegar a sua relação com o orientador, ele ter mais firmeza sobre o que ele realmente quer, né? Para não chegar totalmente assim, até para saber que orientador ele vai procurar, né? Se a gente já começasse agora com a orientação, poderia ser que ele não soubesse exatamente que rumo tomar, como focar aquele assunto, né? Como construir aquele tema, e ter que depois mudar de orientação, né? Liliane, por favor. Boa noite, gente. Então, eu
tenho um pouco de dificuldade de compreender que esse momento não é um momento também de uma orientação. A gente que tem orientação de TCC, claro que os alunos, por vezes, vêm já com interesse temático, mas todo o recorte do objetivo, do que vai investigar, se aquele mesmo tema, se cabe dentro dessa amplitude que é um TCC, ou amplitude pequena, que é o tempo do TCC, é uma orientação. Então, eu vejo, colegas, que o trabalho dos mediadores já agora no TCC1 é um apoio orientador, porque é preciso que tenha alguém acompanhando para ajudar o aluno nos objetivos, na relevância temática, já no TCC1. Então, mesmo que não haja um orientador definido do INES, o papel do mediador que vai acompanhar essa disciplina é um papel diferenciado, e é uma ação, sim, de orientação. Acho difícil e acho ruim a gente não classificar esse tempo como orientação. Então, eu sugiro que vocês também pensem no coletivo aí do INES, mesmo que o aluno mude de tema, é importante no TCC1 ter um diálogo sobre a definição temática, inclusive porque como tem essas 3 possibilidades, a gente vai ter que pensar bem como equacionar, porque fazer uma monografia e um artigo e um produto didático são questões diferentes, mas que tem que ter, sim, a harmonia nos pesos da produção, né? O que é o material didático, qual é a densidade do material didático, qual é a finalidade. Então, tudo isso, eu sei que vai se definir no 2, mas o 2 já é a pesquisa em si, né? Eu já tenho o meu tema, eu já tenho os objetivos, senão o tempo vai ser muito curto, né? Não tem como fazer tudo no 2. Então, eu reafirmo que esse TCC1 é um espaço de orientação, não tem como não ser, mesmo sem o aluno ter o tema ainda. Obrigada, Liliane. Eu acho que eu não fui muito clara, tá? Quando a gente colocou aqui no início que, nesse primeiro momento, os tutores que estão acompanhando os alunos não serão os co-orientadores, tá? É porque pode, inclusive, mudar, né? Com certeza, o que os tutores fazem e vão fazer nessa disciplina, eles vão acompanhando, né? Eles vão acompanhando a evolução do tema, do objetivo, eles é que estão acompanhando junto. Nós, eu e o Tiago, vamos ficar também ali de apoio, né? Mas quem vai fazer essa orientação vão ser os tutores. Só que não necessariamente esses tutores que vocês estão acompanhando agora serão os co-orientadores desse TCC, entendeu? Mas, com certeza, eles já estão fazendo esse trabalho de orientação. Essa disciplina de TCC1 e TCC2, ela é toda baseada nessa orientação, entendeu? Eu só queria deixar claro que não necessariamente o aluno que ficar, por exemplo, a Gabriela, né, que está acompanhando 3, 4 alunos, depois ela vai terminar com esses alunos como co-orientadora. Não necessariamente. Agora, o papel dela é de tutora, que vai dar essa orientação, vai construindo junto esse pré-projeto, né? Só que pode mudar. Não sei se eu... Não, desculpa, Tânia, mas eu não concordo com essa... acho que é uma definição do INES, mas os polos precisam também ter uma participação nessa definição. Eu entendo, sim, que esse TCC1 tem uma ação orientadora. Então, se vocês não terão orientador INES, nós, nos polos, temos que selecionar já os colegas para ser tutor desses alunos que têm, por exemplo, mestrado, ou que têm, não é qualquer colega que dá conta de fazer uma tarefa, ajudar o aluno a definir uma pesquisa. Então, eu compreendo o que tu está dizendo, tu foste clara, não tenho dúvida disso, mas eu acho equivocado não chamar o mediador de orientador.
porque a gente vive isso nos presenciais, né? Nós temos TCC1 e TCC2, TCC1 tem orientação, TCC1 às vezes muda o tema, muda a pesquisa, e no andar da carroça se muda a orientação. Então, eu peço, né, talvez seja uma questão muito individual minha, mas eu peço que vocês pensem mais atentamente essa figura do mediador, tutor do TCC1. Fazendo... Tânia? Oi, sim. Para complementar, daí você pode responder junto. A minha preocupação é a questão do tempo, né? Eu estava olhando, a gente vai ter agora de maio a setembro para finalizar o TCC, né? Contando o bloco 1 e bloco 2. Se nós vamos, né, estar fazendo esse processo, que eu entendi, né, qual é o processo dessa questão do mediador entrar talvez lá pela 4ª unidade, ou talvez lá pela 4ª unidade se escolher, né, o orientador. Eu acho que é um processo bacana se a gente tivesse 2 semestres, né, se fosse um ano, mas a gente está com um tempo menor. Eu queria entender mais essa questão do tempo. Não. O TCC1 vai até o final desse semestre, tá? Ele é o bloco todo, é 2 blocos. 2 blocos, isso. Ah. O bloco 1, com as 4 unidades, em que os tutores, e eu e o Tiago vamos acompanhar mais de perto, e talvez até antes do final do primeiro bloco já começariam as orientações. E aí, entendeu? Tanto com o orientador quanto com o co-orientador já começariam em TCC1. Entendeu? E o TCC2 vai dar continuidade a esse trabalho de orientação. Será uma orientação, realmente uma orientação mais focada, que começa já no segundo bloco agora. Tá, não, agora eu entendi essa questão da divisão de tempo, é que no calendário só tem a Libras separado, não tinha o TCC. Tá, então eu vou avisar isso também para os alunos. A Maria Joaquina levantou, só um minutinho, Maria Joaquina levantou a mão. Está sem áudio. Eu tenho uma sugestão, que já nesse primeiro momento houvesse uma webconferência, um fórum, com os orientadores de TCCs que já estão definidos. Cada dupla, cada trio, apresentaria a sua linha de pesquisa. Porque, veja bem, aqui na UEPA teve uma experiência muito boa dos alunos do Letras Libras, que eles fizeram um link, a temática do TCC, a linha de pesquisa, com o estágio que eles desenvolveram. Então, eu acho que a gente já poderia aproveitar desse momento que o aluno vai para campo, ele já vai com essa organização do trabalho dele, o que ele quer pesquisar, mesmo sendo virtual. Então, eu acho que o primeiro momento seria agora, os alunos já terem um esclarecimento sobre as linhas de pesquisa. Ou gravava, fazia um vídeo, sabe? Mas o ideal seria uma webconferência mesmo com a presença deles, com conexão e tudo, né? Podemos pensar, eu acho que é uma proposta interessante. Sim. Já começar, talvez, com os grupos por área temática, né? Por exemplo, ensino de língua portuguesa para surdo. Temos 2, 3, 4 professores que têm gostei. Vamos pensar, vamos conversando. Tá? Sim, acho que é bom orientar o aluno. Tem aluno que já tem o tema, todo dia ele está perguntando. Quando começa, ele já sabe o que ele quer. Mas tem aluno que ainda precisa de esclarecimento, né, sobre as linhas de pesquisas, para onde ele pode direcionar a pesquisa dele. E eu acho que a gente não pode perder também o estágio como um campo de pesquisa, né? Ok. Era isso. Obrigada. Obrigada.
Suelen pediu para falar. Tá. Sou Suelen, do Polo FPR, tá? Eu queria dar uma sugestão aqui, né, se fosse interessante, pelo que a Liliane comentou, eu achei bem interessante também a proposta dela. Assim, ó, nesse primeiro momento, eu entendo o TCC como disciplina, mas se certamente a gente vai ajudar os alunos, a questão do tema, relevância temática, a questão do objetivo geral, até as referências bibliográficas, vamos ajudar, eu acho que, assim, seria interessante o vínculo que nós temos hoje com os alunos no TCC1, poder dar continuidade, né? Como, na verdade, os orientadores serão os professores do Inês, dependendo da cada proposta, porque nós mesmos, como co-orientadores ou como professores do TCC1 agora, mediadores, vamos ajudar a alinhar essas pesquisas. Professor, as pesquisas que se língua portuguesa para surdos, né, vai orientador para o professor, né? As professoras, que atuam sobre livros, os professores de livros do Inês. Então, seria interessante definir, agora, nesse primeiro TCC1, que nós poderíamos ser os orientadores, porque a gente já está definindo o início, né, objetivo geral, minha sugestão minha, né, objetivo geral, objetivo específico, até no esquemamento. Por quê? Eu conheço pelo nosso polo. Se a gente colocar dentro do nosso polo, eles seriam outros colegas, que, esse colega deu disciplina de ciências, por exemplo. Bom, eu já atuei na disciplina de educação especial, né, já fui mediador. Só que, assim, dentro do polo, o 7º período está ainda tendo outras disciplinas, né? Então, o tutor também não vai poder pegar 3 trabalhos para ajudar a orientar nesse início, TCC1 ou TCC2, sendo que vai ter outras disciplinas, principalmente estágio agora que vai entrar, né? Então, seria legal isso, eu definir esse vínculo que nós temos agora, né, nesse TCC1, poder postular ele, e nós, porque, assim, na verdade, os orientadores serão os professores do Inês, né? E nós, como temos um vínculo maior com os alunos, ali, uma participação maior, estaríamos focados como mediadores, orientadores do TCC1. Né? Eu penso assim, na minha opinião, como a Liliane passou aqui a confirmação dela, né? Porque, assim, se a gente já está no primeiro período com os alunos, né? Vendo qual a temática deles, o interesse deles, ajudando com questão da língua portuguesa, de escrita acadêmica, eu acho que depois ter esse vínculo cortado é meio complicado também, sabe? Porque, assim, outros colegas nossos, por exemplo, atuar com TCC2, por exemplo. A não ser que tenha uma dinâmica no polo, outras escolhas, né? Porque, assim, a vida ela é flexível, né? É uma vida determinada. Mas seria interessante a gente focar nesse vínculo mesmo, né? Minha opinião, minha sugestão, pelo que eu vi aqui, discussão do grupo, né? Eu entendi bem, entendi que esse período é uma construção inicial, para eles terem uma noção de pesquisa. Tem uns que têm, mas outros não têm, né? Tem pessoas que não sabem nem o que é metodologia, ou descobrir um objetivo. Mas mais tarde, né, essa orientação que a gente já está dando, a relevância temática, já ser, né, determinada. E uma coisa interessante que acho que comentaram nas mensagens ali, é a questão também do tema. Então, seria legal, lá para a 3ª unidade, ou 4ª unidade, já ter uma tabela dos orientadores, a temática, a linha de pesquisa dos orientadores, porque assim a gente já percebe se as temáticas dos alunos estão alinhadas, né? Então, quanto mais rápido a gente ter isso, acho que fica melhor também para a gente ajudar. Né? Essa é a ideia, Suelen. Não, essa é a ideia, Suelen. A gente terminar antes da 4ª unidade, já ter a lista de quais serão os possíveis orientadores para a gente ver essa organização, entendeu? Eu acho que a gente vai precisar eu acho que a gente podia fazer um documento e colocar e compartilhar para todo mundo colocar as suas sugestões e a gente discutindo. Eu achei interessante só perceber a dinâmica dos polos, né? Porque se a gente começar a TCC1, TCC2, ter outros colegas com outras disciplinas, fica complicado pelo 7º período ter outras disciplinas também ainda, né? Concordantes com a TCC1, tá? Obrigada pela oportunidade. Ok, obrigada. Erinho? Quem mais está inscrito? Boa noite, sou Erinho do Polo UFBA. Eu concordo com a Liliane e com a Suelen. A gente, na última reunião, isso não ficou claro, qual seria o papel, a reunião com os coordenadores, qual seria o papel dos mediadores, foi algo que eu perguntei. Tanto que a gente distribuiu no Polo UFBA, conforme a nossa reunião com coordenadores, né, que a gente já distribuiu os possíveis co-orientadores.
levando em consideração a formação acadêmica, né, a titulação e a vasta experiência com orientação de TCC. E nesse primeiro momento do bloco 1, TCC 1, o papel dos orientadores ou dos mediadores em ter que orientar juntamente com os alunos de forma mais próxima o tema, o objetivo, né, a parte como se fosse o pré-projeto, porque é o que normalmente acontece em TCC1. TCC1 você constrói o pré-projeto. Pré-projeto, quem faz esse papel é o orientador. Como você, né, e o Tiago são, nesse momento, os orientadores. E, querendo ou não, vocês não têm braço suficiente para dar conta de todos os alunos do INES. Quem vai estar dando suporte para vocês serão os mediadores dos polos e que vão atuar, nesse momento, como co-orientadores, né? Eu não acredito que haja necessidade realmente de mudar os co-orientadores, até porque, como a Suelen disse, e como você já falou anteriormente, os orientadores são os professores do INES. Os professores, os mediadores serão co-orientadores. Então, ao meu ver, não vai afetar tanto a continuidade dos que já estão, porque eles são co-orientadores, eles não são os orientadores da disciplina. Então, eu só reforço sobre essa questão, porque, por exemplo, hoje, todos os mediadores que serão os possíveis, e eu acho que não é nem possível, porque o papel que os mediadores irão fazer né, durante a disciplina é um papel de co-orientação. Não é nem que vai depender se o professor aceitar a co-orientação. O papel que eles irão executar é um papel de co-orientação. Hoje, o Polo UFBA, todos os possíveis co-orientadores estão presentes nessa reunião. Então, eu acho que, novamente, reforço o que Liliane falou, que a Sueli falou, que a Maria Joaquina falou, sobre essa reorganização. Ok, obrigada, Arinha. A minha preocupação sobre a gente definir que essas pessoas, que esses tutores serão os co-orientadores apenas, entendeu? É de que a gente vai deixar de incluir, a minha preocupação é que a gente possa incluir no futuro aqueles tutores que não são tutores da disciplina agora, entendeu? Mas que poderão ser, por exemplo, tutores da disciplina de TCC2, ou mesmo que não sejam tutores de TCC, que sejam co-orientadores, entendeu? A minha preocupação de fechar que só os tutores de TCC 1 e 2 sejam os co-orientadores. Eu acho que não, Tânia, desculpa de cortar, mas é porque, assim, por exemplo, eu posso iniciar e por algum motivo eu não quiser mais continuar. Se eu não me sentir bem ou se acontecer alguma intercorrência, eu não quero continuar mais. A gente vai precisar convidar um outro mediador. Então, essa questão de entrar mais pessoas, eu acho que é muito flexível, né? Eu só acho que nesse primeiro momento, a gente precisa deixar esses papéis muito bem delimitados. Já está anotado aqui, realmente, eu não tinha essa preocupação de colocar já agora de início isso definido, não, tá? Mas eu estou vendo que é uma coisa importante. Então, eu mudei de ideia, eu acho que a gente vai sentar, vai tentar fazer uma primeira versão, e eu acho importante a participação de vocês, tá? A gente vai compartilhar com vocês, para ver como que a gente pode deixar o mais claro possível esses papéis, de quem é o orientador, quem é o co-orientador, como que começa esse processo, tá? Como que a gente vai abrir quais são os critérios para essa co-orientação, certo?
E aí a participação de vocês com certeza vai ser importante. Vinícius, tem alguém mais inscrito? Só para falar, nossa organização aqui, a gente já verificou quem seriam os possíveis co-orientadores, né? E a gente tem 6 nomes, e a ideia é que esses 6 acompanhem, os alunos vão escolher. Se ninguém fechar, por exemplo, na temática de um deles, talvez um vai sair desse grupo, mas a gente teria um grupo de 6, né? Que poderiam estar... Tá. Isso, então a gente já mais ou menos organizou, por isso a gente acha importante eles começarem desde o início, porque mesmo sendo uma disciplina de TCC, talvez para alguns alunos a gente vai ter que ter muito mais do que uma web, né? A gente vai precisar sentar só com aquele aluno para poder, enfim, tirar dúvida, enfim. Foi assim que a gente se organizou aqui. Ótimo. Então, eu acho que a gente podia, então, já ter uma proposta, Tiago, de os coordenadores, e aí que estão aqui, a gente vai depois colocar para todos os coordenadores, né, já nos enviarem alguns critérios que acham importante para essa indicação de co-orientação. O que vocês acham? O que você acha, Tiago? Quer falar alguma coisa? Sim, Ari. Essa definição, Tânia, foi tirada lá na reunião com os coordenadores na semana passada, na semana retrasada, que seria a experiência com orientação e a formação mínima. Tá, mas aí eu acho que seria melhor a gente colocar as coisas mais... no papel, sim. Mais definidas. Mas isso foi definido, foi discutido na reunião com os coordenadores. Sim. Alguém mais quer se colocar? Tiago? Sim. Licença, vou me colocar assim. Vou tentar as duas línguas juntas. Gabriela? Obrigado, Gabriela. Gabriela vai interpretar. Obrigado. Eu estou ouvindo, estou compartilhando. Queria compartilhar com vocês que, além de professor do INES, né, eu também sou tutor em um curso de pós-graduação, de doutorado lá na Argentina, e faço esse trabalho de tutoria e também de co-orientação, né? E aí, vou dizer como é que a gente vivenciou lá, e foi até algo que inspirou um pouco essa ideia aqui também, da Tânia, minha, essa proposta, né? Primeiro, deixar claro que, do nosso ponto de vista, todos os tutores que trabalham nas disciplinas de TCC1 e TCC2 serão orientadores, né, desde que atendam lá os requisitos, tal. Agora, não dão conta. Se a gente for ficar com esses, por isso que é importante o espaço para outros tutores serem co-orientadores também, como o colega acabou de falar aqui no núcleo dele, no polo, né, dele, já tem no polo, eu estava fazendo polo como ponto de ônibus, desculpa, gente, acabei de ver a Gabriela fazendo certo, o sinal de polo. Obrigado, Gabriela. E aí, o que acontece, né? É importante isso, que os polos, e era justamente essa ideia, eu acho que a gente está falando coisas parecidas, mas com caminhos diferentes, porque quando a Tânia diz que só os monitores daqui talvez não sejam suficientes, é isso, é que os parceiros, os companheiros de vocês, de cada polo, também possam ter essa possibilidade de orientar esses trabalhos, até porque são bastantes estudantes, e por que não, assim, a gente não tinha pensado desde do primeiro encontro, né? Que o primeiro encontro, primeiro a gente vai ver quem são esses estudantes, como eles estão chegando, que ideias têm, para a partir daí a gente poder incluir também os possíveis orientadores e co-orientadores. Ninguém está excluso, e muito menos vocês, né?
mas até para vocês que estão desde o início, igual eu lá no curso de doutorado da Argentina, estava como tutor só no início, né? Até para definir de quem eu vou ser orientador, não tem, é impossível, foi impossível definir desde o início, porque eu tinha que conhecer os estudantes. A gente sabe que vocês conhecem os estudantes, que a gente está num curso, no final de um curso, e vocês estão aí desde o início, vocês conhecem, se duvidar, os estudantes muito melhor do que muitos professores. Agora, entre conhecer o estudante e conhecer o interesse de temática, de pesquisa do estudante, tem um espação deste tamanho. Então, esse movimento não é excluir ninguém, é até justamente uma preocupação para nos ajudar entre todos. Por quê? Vamos supor o Vinícius. O Vinícius vai orientar quem? Minimamente, a gente precisa de um encontro, de 2 encontros, para que haja algum norte, né, inicial. Não estou dizendo definição. E aí os outros, os demais, possíveis orientadores, co-orientadores, também podem entrar nessa conversa, acompanhar. Estou pensando alto aqui para a gente ir pensando, viu, gente? Nesse sentido, entende? E mesmo os graduados. Pode ser que com o primeiro encontro com a gente, o segundo, nossas 2 primeiras unidades, as interações lá, quem já tinha tema, eu vou dizer para vocês, pelos 12 estudantes de doutorado que eu acompanho, 8 dos quais eu oriento 4 e oriento 4, porque, né, lá eu sou professor também. Eu vou dizer para vocês, todo mundo chegou com seus temas bonitinhos, mas na hora de botar os temas no papel, da conversa, de entender a relação do tema com o objetivo, com o tipo de pesquisa, isso pode mudar, entendeu? Então, assim, eu sei que eu estou repetindo o que alguns já disseram, eu só estou querendo deixar claro que, do meu ponto de vista, a gente não está tendo aqui diferentes ideias, a gente está aqui conversando sobre a construção de uma ideia coletiva que tem um pouco de cada uma das propostas, né? E aí a Liliane disse, é claro que pode mudar, isso acontece com frequência. Sim, é verdade. Agora eu vou te dizer, eu como professor, eu como orientador, não tenho como, antes de pelo menos 2 encontros em que os estudantes digam assim, eu quero pesquisar sobre educação bilíngue e estratégias didáticas. Isso é um assunto gigante, tem que definir muito. Mas eu preciso, pelo menos, desse elemento para começar a pensar. E aí, o que eu quero dizer? Que no primeiro encontro, somos todos professores e monitores. Não somos ninguém no primeiro encontro, nem orientador, nem co-orientador. Nem os professores do INES, nem eu, nem Tânia, nem vocês. De monografia e de TCC. A gente é orientador do trabalho que eles precisam fazer, que é nos apresentar seus temas e seus objetivos. Tem um montão de estudante com o tema já definido. Ótimo, coloca lá no fórum. E aí, com base nessa discussão, os orientadores, por exemplo, já vão poder pensar, olha, esse tema aqui eu tenho afinidade. Esse tema aqui eu não tenho afinidade, não me interessa para nada, né? Agora, querer dizer, esse estudante é orientado por fulano de tal. Aí sim, gente, eu acho antidemocrático, antes do encontro, antes de conhecer o estudante, definir quem é o orientador. Primeiro, que o estudante não é obrigado a aceitar nenhum orientador, né? Vamos combinar que a gente trabalha aqui com adulto, a gente está falando de um curso de graduação, a gente não está falando de crianças, em que geralmente o professor escolhe. É a criação do pré-projeto, exatamente. Por exemplo, eu fiz minha graduação presencial na Unirio, em que eu tive a disciplina do TCC, cuja a proposta era a construção do projeto. Eu tinha o professor, que era professor de 50 estudantes, e não era orientador de 50 estudantes, como é no curso presencial do INES, tem a disciplina lá,
que ajuda a construir os pré-projetos, e aí, com base no pré-projeto, depois você tem o momento de estar com o seu orientador, de fechar o projeto. Justamente, a gente está falando aqui de pré-projeto, não é projeto, né? Esses, enfim, não necessariamente pré-projeto, não é necessariamente com o orientador, não, porque eu participo de um curso de doutorado, onde, como tutor, eu participei da construção de pré-projetos que eu não oriento nem co-oriento. Geralmente, é de bom tom que quem ajuda no pré-projeto seja co-orientador, orientador, sim, mas não necessariamente. E eu quero deixar claro que no TCC1, a gente não está construindo pré-projeto nenhum. Nenhum estudante vai sair do primeiro bloco do TCC1 com pré-projeto. A proposta não é essa. A proposta é eles definirem os temas de pesquisa, que não precisa estar em formato de TCC ainda, de projeto ainda, vai ser lá no fóruns definindo, e os objetivos, né? Os objetivos. É essa nossa... Metodologia. Oi? E aí, metodologia. Justo, dentro desse objetivo, que metodologia? Agora, num segundo momento, no TCC2 e no segundo bloco, que aí entra a figura mais do orientador e do co-orientador, mesmo que sejam vocês, mesmo que vocês sejam os co-orientadores dos estudantes que vocês tutoreiam. É num segundo momento que vocês vão trabalhar no pré-projeto. Porque aí os professores, os orientadores, os orientadores vão precisar, por exemplo, definir, tá bom, tem esse tema, tem esse objetivo, tem essa metodologia. Mas dentro da metodologia, gente, tem o marco teórico, quais os autores que utiliza, quais os instrumentos metodológicos, qual a questão, qual o problema, como a Maria colocou ali. Esse é o trabalho do orientador e do co-orientador. Inicialmente, é isso que precisa ficar claro, inicialmente, no primeiro encontro, nessa primeira unidade, é mais uma coisa de jogar gasolina, esquentar a discussão, para os estudantes estarem pensando, trocando esses temas, esses objetivos, estas metodologias. É claro, ninguém está dizendo, por exemplo, que a Liliane ou a Gabriela não podem ficar nesse processo já mais próximas dos estudantes que acham que vão querer orientar. Agora, definição é uma palavra muito forte. Eu acho que definir só não encontra igual com os meus alunos. E aí eu vou trazer lá a minha classe de alfabetização lá no INES, que eu trabalho de 1º ao 5º ano. Eu não posso definir, por exemplo, a avaliação, eu não posso definir planejamento total sem conhecer o estudante. É a mesma coisa do processo de orientação. Então, assim, não estou dizendo, não estou discordando de ninguém, que aqui estamos falando todos de possíveis co-orientadores e orientadores. Agora, que a gente no TCC1 vai fazer pré-projeto, a gente não vai. Não é essa a proposta, nem minha, nem de Tânia, simplesmente porque a gente não tem como, com o grupo que a gente é aqui, eu, Tânia e vocês, nós não temos condição de acompanhar a construção de mais de uma centena de projetos. A gente vai fomentar o nascimento dessas ideias. E aí, num segundo momento, com os orientadores e os orientadores, o pré-projeto, a partir dessas ideias iniciais, vão ser construídos. Claro que a gente está dando um pontapé assim, inicial com eles, né? Claro que alguns já têm temas definidos, claro que eu imagino que vocês já tenham se organizado nos polos de vocês, que já tenham mais ou menos a ideia de quem vai ser orientador ou não. Perfeito. Eu e Tânia não estamos discordando disso, acredito que os coordenadores dos polos não vão discordar disso, é só uma questão mesmo, assim, de que neste momento inicial de bloco 1 de TCC1, a gente não está fazendo
pré-projeto, entende? E sim, concordo com o que foi dito aqui, que é impensável terminar o pré-projeto, ter isso pronto, sem que os co-orientadores e os orientadores estejam junto dos estudantes, porque aí sim a gente estaria fazendo o trabalho dos orientadores e dos co-orientadores, né? Só para deixar isso claro, gente, assim, no primeiro momento não é o pré-projeto, seriam as sementes, os germes, né, do pré-projeto. Enfim, não sei se eu fui claro, não sei se eu enrolei mais, mas é nesse sentido, não é dizendo tudo o que foi dito, só é querendo esclarecer que realmente a gente precisa viver essa travessia, né? Tem gente escrita aqui, deixa eu ver. Valéria, né? Tem a Valéria, quem mais? Tem, antes da Valéria, tem inscrições acima, acho que eu, Erinho, se tu olhar no chat, tem uma levantaram ordem. a mão, isso? Então, Lili, Liliane. me deixe só fazer uma pergunta, coisa simplesinha, rapidinha, posso, Lili? Pode? Erinho? Pode sim, pode sim. Nós temos TCC 1 e 2, não é isso? Sim. Né? Se vocês estão definindo pré-projeto no TCC 1, no TCC 2, ele vai fazer o projeto? Não respondo agora. Que tempo ele terá para fazer a construção final do trabalho? Só essa pergunta. Pode falar, meninas, desculpa ter interferido. Você quer responder, Tiago, antes? Ok, então, brevemente, só para ouvir atentamente as questões do Tiago, acho que, como eu escrevi no chat, muitos têm experiência, muitos anos de orientação, então sabemos o que tu estás dizendo, e só eu queria reafirmar uma questão que a gente vem falando desde o início, em outras oportunidades também, a gente sabe, por situações que esse curso passou, mas nós estamos vivendo essa discussão aqui agora, e falo especialmente ao Tiago, que eu não tinha falado com ele ainda, é porque nós não conversamos sobre isso antes de abrir as disciplinas. Todas as questões de planejamento, principalmente com os 13 polos, as coordenações vêm pedindo a tempo, é a gente falar sobre as questões antes de chegar aos alunos. Então, tudo que nós estamos amadurecendo aqui, pensando, está muito em cima. De novo, a gente precisa disso antes de chegar aos alunos. A gente sabe do tempo, a gente sabe da questão da gestão, a gente sabe do contexto de pandemia, mas, de novo, reafirmando isso, com todas as questões que o Tiago trouxe, de novo, a gente, como disse Valéria, a gente vai trabalhar no TCC 1, nesse período, seja bloco 1, bloco 2, na definição do projeto, porque senão o TCC 2 não tem tempo de execução do projeto. Aí sim é uma questão exatamente de tempo, mas eu me inscrevi para reafirmar isso e falar diretamente ao Tiago, que é uma questão que a gente deveria ter os planos da disciplina, o planejamento, isso que é a proposição que tu está dizendo, eu e Tânia pensamos assim, nós do grupo dos TCCs pensamos assim, para nós está chegando essa informação hoje, e junto com os alunos, tu entende? Então, é um amadurecimento necessário, que a coordenação dos polos está pedindo há muito tempo, que a gente não seja apenas receptor de demanda, que a gente não execute, mas que a gente tem muito a contribuir com o curso. Então, nesse sentido, também deixo aqui a disponibilidade da gente seguir pensando e construindo junto. Então, posso falar rapidinho, Tiago? Liliane, e todos que estão aqui, né? Nós estamos tentando muito, de forma muito intensa, preparar o material com antecedência, né? Desde que a gente começou nas nossas atividades durante a pandemia, está sendo uma luta constante a gente ter o material preparado a tempo. Não é uma coisa que nos deixa confortável, não. Nos dá muita dor de cabeça, nos traz muitos problemas, inclusive várias vezes a gente teve
que adiar o início das disciplinas, né? Esse bloco mesmo, ele foi adiado em uma semana. Vocês sabem de todos os problemas que a gente passou nesse último mês, né? Da questão de pessoal. Então, infelizmente, por mais que nós tenhamos sentado, estamos tentando produzir com antecedência, a gente não está conseguindo, por questões que são externas ao nosso controle, que realmente fogem totalmente do nosso controle. Nós estamos fazendo essa reunião aqui numa tentativa de dar um enfoque, de trazer um pouco essa discussão para o coletivo. Se a gente não fez antes, é porque a gente não conseguiu. Em momento algum, a gente acha que vocês são apenas, entendeu? Os tarefeiros. Não, vocês estão sempre... nós estamos em todos os processos que eu participei, tentando fazer com que essa parceria seja um trabalho realmente conjunto, entendeu? Não apenas de que nós somos os criativos e vocês colocam em execução. Isso jamais, nós, em momento algum, desconsideramos a experiência que vocês têm, entendeu? Vocês estão inseridos em cursos, em instituições que têm um peso muito grande, que já tem uma tradição. A gente sabe, com cursos de graduação, de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, então, nós não estamos minimizando a participação de vocês nesse curso e muito menos nessa disciplina. Então, quando a gente traz aqui o que a gente está tentando construir, da maneira que a gente planejou, foi o máximo que a gente pôde trabalhar, entendeu? E apresentar para vocês numa proposta da gente tentar construir disso daí uma questão de parceria, de junto, né? Então, eu não sei como colocar mais. Quem mais está inscrito? Ok, Suelen, por favor. Eu acho que depois da Liliane eu estava inscrito. Eu só vou ser bem sucinto. Eu discordo um pouco da fala do Thiago, com todo respeito, apesar de ser professor da disciplina, né? Mas como estamos nesse primeiro momento, tendo essas informações aqui, então, e a gente não teve a oportunidade de discutir isso na reunião com os coordenadores, eu acho que se a gente está construindo nesse primeiro bloco, né, tá discutindo o tema, objetivo, metodologia, isso são parte de um pré-projeto, né? Então, eu acho que isso precisa, e assim, a minha experiência, eu dou aula na graduação e sou professor orientador, então a gente tem, e eu acho que para vocês até entenderem um pouco melhor, a gente tem a disciplina TCC1. TCC1, o aluno, ele cria o pré-projeto. E como é que é na minha instituição? O professor da disciplina existe, que é José, vamos dizer assim, só que José tem 50 alunos. Só que esses alunos não são orientados por José. Eles vão procurar os outros professores que vão orientar na construção do pré-projeto, que é o que vai acontecer aqui. Vocês são os orientadores de TCC1, mas, nesse momento, quem vai orientar mais perto são vocês, juntamente com os mediadores. Então, dizer que, nesse momento, não vai ser construído o pré-projeto me causa uma estranheza, porque senão não vai dar tempo, né? Então, não vai dar tempo. Então, eu acho que talvez não a forma como as coisas estão sendo discutidas aqui não ficaram tão claras, né? Porque a gente não estava amadurecendo, eu entendo Tânia,
né, que a questão nem sempre está sendo construída a contento, mas a gente compreende também que a gente teve uma reunião anterior, né, que a gente não teve nenhuma oportunidade de saber como é que estava sendo construído isso. Então, assim, só mais uma vez eu reforço, assim, se vai construir TCC1, o papel, assim, e não precisa dizer que vai ser o mesmo mediador, eu acho que talvez eu não me expressei bem. Não quer dizer que o mesmo mediador que iniciou agora como coorientação, ele vai continuar de eterno até o final. Foi como a Liliane falou, as coisas são muito, muito flexíveis, mas uma coisa, pela fala do próprio Tiago, é que vai ser a construção do pré-projeto. Então, para mim, está muito transparente o papel da coorientação dos mediadores. Posso falar? Posso falar? Tá. Então, eu queria agradecer, acho que é muito importante esse espaço, né, ainda mais que a disciplina foi aberta agora, acho que é legal a gente discutir, igual a Tânia falou, o Thiago falou, né, uma colaboração, construção junto, né, acho que é muito importante. E eu entendi bem como o Thiago expôs, né, que não seria, seria muito já no início, já definir orientador, o tema, né. Só que eu acho, Thiago, uma ideia, uma sugestão, porque eu conheço dos alunos, né? E nesse primeiro TCC1, no caso, já saí com o nome, você falou que ainda não sei como pré-projeto, mas eu poderia, né? Uma sugestão minha, definir como pré-projeto já, independente de aí, depois, se através do tema, fosse para outros colegas, como orientadores, ou outros professores orientadores, né? Não ficar, acho que deu certo, acho que definir já de início é complicado. Mas, assim, eu acho que seria interessante para os alunos, para tirar a ansiedade deles na construção do trabalho, porque, assim, eles quando vai ter TCC1, eles já imaginam, eu vou estar com o meu projeto terminado, né? Então, eu acho que seria legal, nós definimos aqui, né, a palavra definição, não já orientador, mas, assim, já a gente mediar os alunos chegar ao objetivo já específico, metodologia, como o Edivaldo falou, isso já configura para projeto. E nós, como mediadores do TCC1, vamos falar, esse aqui vai fazer delivery, esse aqui é matemática para surdo, esse aqui é português para surdo. Então, a gente vai entender quais nossos colegas, né, mediadores, que vão poder ajudar nessa parte e dividimos, né? Porque se for pensar mesmo, né, a gente, pode ter 20 alunos, né, fica mediado. Eu acho que seria interessante, até para tirar a ansiedade dos alunos, né, já definir esse TCC como um pré-projeto, porque já vai ter ali definição de tema, objetivo. E como eu disse, se lá para a unidade 3 e unidade 4 já ter mais ou menos as linhas de pesquisas do Inês, né, já ficaria mais fácil para os alunos terem também uma ideia do que, como, não sei como um colega que comentou no Econômico, de chegar também no TCC2 e o tema não estar compatível, né. A minha sugestão, eu acho que é muito interessante, né, a gente quase uma hora aqui, né, mas acho que é muito importante a gente definir junto, né. Mas seria interessante, eu falo isso para os alunos, sabe? Se já TCC1, dentro do TCC2, que eles vão conseguir para o projeto, eles ficam com aquela ansiedade, né? Então, eu vou saber que a TCC1 já vai ser alguma coisa para eles encaminharem para o trabalho final. Tá bom? Obrigada pela oportunidade novamente. Valéria, agora? Quem tá a Valéria tinha perguntado sobre o que vai... Como é que foi, Valéria? O que ia ser no final do TCC, não era? Ela tinha perguntado. Eu esqueci que ela falou. Ela não abaixou a mão, está com a mão levantada ainda. Perdão, eu esqueci de abaixar a mão. Não, a pergunta não era nem uma pergunta, pode ser uma reflexão, né? Reflexão importante. Se você define o TCC no TCC1, né, até o Vinícius já colocou ali, acho que ficou mais claro, como um pré-projeto, aonde estaria o projeto e a escritura do TCC. Mas, podem falar, desculpa. Não, eu acho importantíssimo, Valéria, a sua colocação. E, gente, eu acho assim, não lembro mais quem falou, acho que foi o Erivaldo, que ia discordar de mim muito respeitosamente. Eu acho assim, a gente está num espaço coletivo, horizontal, pelo menos na minha cabeça, eu quero pensar isso, em que a gente tem liberdade
de se expressar e discordar, inclusive, porque faz parte da conversação e é muito saudável, inclusive. Que bom que a gente possa discordar e conversar para ampliar nossas compreensões, né? Assim, essa colocação do Vinícius aqui foi maravilhoso, do plano da disciplina do TCC1, que as unidades 5, 6 e 7 fazem parte justamente desse segundo momento. E eu não sei, eu estou com a impressão aqui de que a gente está compartilhando também muita angústia, porque realmente é angustiante, né? Está no TCC1, está perto de acabar o curso. Vocês que têm eu vou usar a palavra intimidade no sentido de conhecimento, de proximidade, né? Vocês que têm mais essa relação íntima com os estudantes, vocês conhecem as dificuldades, as potencialidades, e, de uma forma geral, eu posso dizer para vocês, falando não do curso, mas, de uma forma geral, né, o cenário do Brasil com a escrita é preocupante por conta, né, da nossa política de formação linguística, e aí eu estou falando não só do surdo, mas estou falando do ouvinte na leitura também. A gente sabe que é um desafio. E, enfim, não sei nem mais porque eu estou falando isso, mas o que o Vinícius colocou aqui sobre a disciplina, sobre esse bloco 2, eu acho que ajuda muito a pensar e, sinceramente, conversando, ouvindo, eu, Tiago Ribeiro, não consigo discordar, não sei o que a Tanita pensa, a gente depois tem que conversar, mas eu não consigo discordar das proposições do pessoal, não, sabe, Tânia? Eu acho que é algo que a gente tem que ter muito em conta, e eu posso ter me expressado muito mal, mas eu não quis dizer que a gente não vá trabalhar com pré-projeto agora no bloco 1, não. O que eu quero dizer é que o pré-projeto, a gente está trabalhando na construção do pré-projeto. No bloco 1, o pré-projeto não vai sair pronto. O pré-projeto só vai sair, assim dizer, terminei meu pré-projeto, é isso? Lógico, quando o estudante... Orientador. Com o orientador. E com o orientador. Mas sem conversar com o orientador, como é que ele vai dizer que está pronto? Pode estar pronto para ele, mesmo que ele bote um ponto final na última referência. Mas quando o orientador lê, vai poder, né, lógico, ter mudanças, e eu sei que vocês sabem muito bem disso, mas, enfim, só estou querendo deixar claro que a minha compreensão vai ao encontro, né, vai junto com a de vocês, assim. E é isso, né, gente? Por favor, podendo ter a oportunidade, orientem aos estudantes também, e aí eu estou falando por mim, não sei nem a opinião da Tânia, mas eu acho que parte de introdução, parte da metodologia, do projeto, os estudantes podem aproveitar, inclusive, para os seus TCCs, né? E ampliar, aprofundar, se for o caso, junto com o orientador, mas, assim, gente, que não seja um projeto para ficar na gaveta, né? Que seja um projeto que já seja também fomento para a própria escrita do TCC. Exatamente. É pouco tempo que a gente tem, realmente, vocês têm toda a razão. Mais alguma coisa, gente? Eu acho que teve muita ideia interessante, dúvidas que nos fizeram refletir, né? Chegamos aqui com algumas questões e estamos saindo com outras. Eu acho que a nossa proposta não foi esse ser o nosso último encontro, tá? Então, como a Suelen também propôs ali, que tenhamos outros encontros como esse, tá? E eu acho que a gente também tem que continuar essa discussão de forma virtual, né? Vamos trocar informação, as sugestões, né? Sugestões vocês podem enviar para a gente, tá? Vamos pensar uma forma de manter essa discussão alimentada, seja no Google Drive, seja em algum outro grupo, tá? Em uma próxima reunião. Eu só não queria finalizar sem deixar aqui uma proposta de que a gente
entendeu? Te pedir para vocês enviarem essas propostas, e a gente se propõe a marcar uma próxima reunião, tá bom? De preferência um pouco mais cedo, porque realmente a essa hora já começa a embaralhar tudo. Então, inclusive, isso eu acho que a gente poderia ver um acordo de uma próxima reunião mais cedo. Tá bom? Vamos nos mantendo contato na plataforma, tá bom? E no grupo lá de coordenadores, tá bom? Foi muito bom conhecer vocês, já alguns dos tutores que a gente vai trabalhar aqui durante esse período. Estou bastante animada, eu acho que vai ser uma experiência muito boa. Tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Gabriela. Boa noite a todos. Não sei como te agradecer. Boa noite, Maria. Vamos ver se a gente, da próxima vez, Thiago, consegue intérpretes. Está sem áudio. É importante conseguir. Né? Nem que marque mais cedo, Tânia. Tem que ser mais cedo. Não pode chamar a interpretação à noite. Aí tem aula à noite, tem estudante à noite. Quero fazer uma atividade que inclua a família, não posso. Mas também é muito bom. Eu já estou aqui pelas tabelas, já não estou conseguindo pensar mais em nada. Eu já não estava. Vai acabando a bateria, entendeu? Imagino. É isso, amiga. A gente conta, segue pensando. Mas eu acho que foi bom. Teve algumas ideias interessantes, né? Sim, sim. Os monitores todos receberam, os tutores receberam a nosso programa? Não. Quer dizer, o programa, sim. O plano de ensino, da disciplina, sim. Mas foi para o ar hoje tudo, entendeu? Essa é uma grande reclamação deles, que eles queriam ver antes dos alunos, e eles não conseguiram. Claro. Mas, cara, eu não estou conseguindo. E tu ainda está filmando, Tânia? Tu ainda está gravando. Não, eu fiquei com a impressão de que inclusive algumas perguntas, algumas revoltas,